Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Glorifica a Deus, mais um dia, Deus é fiel na nossa vida, em nome de Jesus. Olha só, o que nós precisamos entender? Que graças a Jesus, graças a Deus, nós temos mais um dia. E o que eu quero te falar, que eu te falei ontem, que eu te falei antes de ontem. Deus se importa com você. Em nome de Jesus, Deus se importa com você de maneira individual, de maneira coletiva, de maneira plural. Deus se importa. Eu entro na presença dele, vou ter conforto para minha alma, vou ter solução para as coisas da vida. Deus se importa, confia na graça e na misericórdia dele, confia no amor e na presença dele em nome de Jesus, seja qual for a situação, nós vamos viver o cuidado de Deus, nós vamos viver a misericórdia de Deus, vamos viver a presença do Senhor em nome de Jesus. Deus se importa com você, Deus se importa em nome de Jesus, Deus se importa com a lágrima que você derrama. Deus se importa com a lágrima que você derrama diante de cada situação, diante de cada condição. E sabe, tem uma lágrima que a gente derrama e ela muda a nossa história. Sabe qual que é? É aquela que a gente derrama na presença do Senhor. Vamos ver aqui a palavra de Deus? 1 Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, tá? Isso daqui é a história da Ana, né? A Eucana e Ana, né? A Ana, ela não podia ter filhos e Deus concede, né? Abre a madre dela, né? Ela deixa de ser estéril e passa a ter filho. O primeiro filho que ela tem é o Samuel, né? Que é o profeta do Senhor, profeta Samuel. Irmãos, vamos começar do versículo 8, tá bom? Vamos lá? Então, Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Irmãos, presta bem atenção. Eles já estão lá no templo. Eles vão de ano em ano. A igreja que eles iam só dava para ir de ano em ano. Então eles aproveitavam, ficavam um bom período lá, buscando a Deus, né? A caminhada era longa, né? Na verdade, o que acontece, né? O meio de locomoção não era que nem o de hoje, né? Então, era um desafio. Olha só. E que ele fala? Então, Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras? E não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que não valho para ti mais do que 10 filhos? Irmão, presta bem atenção. O Eucana gostava muito da Ana, por mais que ela não gerasse filhos, certo? E tinha lá uma condição que, mesmo por isso, ele tinha que ter ele tinha que dar seguimento à sua genealogia, a sua descendência. Isso, descendência, a sua descendência. Então, ele foi obrigado, não é obrigado, né? Diante da circunstância, ele foi procurou uma outra esposa, que era a Penina. A Penina ficava tirando um sarro da Ana. Antigamente, né, era muito ruim uma pessoa que não tinha filhos, né, uma mulher que não tinha filhos. Muitas vezes não dava para saber, né, em alguns determinados países, porque era a condição, né? Às vezes a culpa ficava na mulher e às vezes poderia ser um problema lá com o homem, né? Porque não ia mudar de marido, né? Então já não tinha tratamento, enfim, vamos lá. Irmãos, ela chorava porque a Penina é, tirava sarro, zombava dela. Ela não tinha filho, então ela tinha uma tristeza. Mas sabe o que eu quero trazer para nós? Deus se importa com a nossa tristeza. Se há alguma tristeza, eu preciso entender que Deus se importa. Ele olha para a nossa vida e diante de cada situação,
nós vemos o cuidado de Deus. Mas ela está chorando, o negócio não está fácil. Mas sabe o que ela foi fazer? Ela foi chorar na presença do Senhor. Irmão, presta bem atenção. Deus se importa com a lágrima que nós derramamos na presença dele. Sabe por quê? Seja qual for a situação, Deus tem todo o domínio sobre essa situação. É uma situação grande, é uma situação pequena. Deus tem todo o domínio. Eu preciso aprender o cuidar de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. E diante de cada situação eu vou viver o cuidado de Deus. Mas eu tenho que estar no lugar certo. Olha só, Deus se importa. Aonde ela estava? Vamos lá. E com versículo 10, tá? Eu estou pulando aqui alguns versículos que o texto é um pouco grande aqui. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E aqui, do 10 eu vou pular para o 12, tá? Aqui ela já vai entrar na oração, que ela faz o voto, faz a aliança com Deus aqui, né? O compromisso, né? De entregar o Samuel no templo. Irmão, presta bem atenção. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pode passar por desafios, pode passar por situação contrária, mas aonde está a diferença é o lugar que nós vamos chorar, é o lugar que nós vamos entregar as nossas lágrimas. Irmãos, em nome de Jesus, entenda bem, Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando de cada situação. O que nós precisamos entender é que eu vou chorar no lugar certo. Qual era a condição dessa mulher? Não tinha filho. Irmão, irmã, presta bem atenção, chora na presença do Senhor. Às vezes tem coisa que nós falamos por Deus, derrama sua alma na presença do Senhor, fala tudo que tem que falar e fala com gosto mesmo, com gosto, eu quero dizer, não fique com reserva. Quando eu falo com gosto, eu estou usando esse termo aqui, não fica com reserva não. Por quê? Porque Deus se importa. Mas Deus não sabia, foi ele que cerrou, permitiu que as coisas acontecessem. Enfim, irmão, o que nós precisamos entender? O domínio está da mão de Deus. Olha só, no versículo 12, enquanto ela seguia em sua oração, enquanto ela seguia em sua oração, perdão, enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava o movimento de sua boca. Olha só, ela estava olhando quem era o Eli. Era um homem de Deus, um profeta de Deus. Olha só, Eli observava o movimento de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia som de sua voz, então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Entretanto, aí já pulou para o versículo 15, né? Aí tem Eli fala para ela firmemente, ó, mulher, como é que você está aqui e tal, cheia de bebida forte e tal? Ela fala, não, eu estou aqui com a minha alma. Entretanto, Ana lhe replicou, olha só, versículo 15. Ana lhe replicou com essas palavras, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, ou bebida fermentada, estava, isso sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Irmão, presta bem atenção. O que a gente vai atribuir? Deus se importa com o nosso desespero. Vamos detalhar aqui, ó. E como Ana estava orando silenciosamente, aí no versículo 15, ó. Entretanto, ela lhe replicou com essas palavras: Ó, não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher
tomada pela amargura. Presta bem atenção, o que que eu preciso, o que que nós precisamos entender? Ela tinha um marido, ela tinha uma rival, o marido dela oferecia oferta em nome dela com maior porção, porque ele sabia da história dela. Ele falou assim: "Ô Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos." Ela tinha um esposo que cuidava dela, era feliz, ela tinha essa felicidade, mas tinha algo que deixava ela amargurada, tomada pela amargura. Sabe o que que é isso? Às vezes ela tinha que sorrir no momento que ela não podia sorrir, ela ia lá e sorria. Imagina só, o Eucana chegava lá, né? Ô Ana, preparou a janta e tal. Ó, oh, meu esposo, tá aqui preparado. E ela sorria para ele, mas ela estava tomada pela amargura. Irmão, em nome de Jesus, Deus se importa se há alguma amargura na nossa vida. Eu preciso entender que Deus se importa com cada situação, cada fio de cabelo, uma unha de nós. Irmão, entenda o seguinte: Deus se importa. Existem situações que eu não vou conseguir resolver em outro lugar. O homem que estava aqui na frente dela, o profeta, um homem de Deus, ouvia a voz de Deus, a direção de Deus, né? Por muito tempo. Mas o que ele olhou para ela? Ele olhou para ela e achou que ela estava cheia de cachaça, cheia de pinga. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, Deus se importa com isso também. Agora, o que eu preciso entender? Tem coisa que o homem, por mais que seja um homem de Deus, um profeta de Deus, ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Agora, o que eu preciso entender? Que Deus entende aquilo que está acontecendo na nossa vida, em nome de Jesus. Ele entende. Agora, mais que ele entende, ele se importa. Presta atenção. Oh, não, meu senhor, pelo contrário. Sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi. Ó só, presta atenção aqui comigo. Ó, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava assim, derramando a minha alma diante do Senhor. Irmão, irmã, derrama sua alma no Senhor. Deus se importa porque aconteceu uma amargura na nossa vida, às vezes por algum motivo, por alguma situação, alguém nos feriu, alguém nos ofendeu, alguém importante gerou lá uma amargura por algum motivo ou outro. Deus se importa, porque ele fala assim, ó, com a alma sofrida, Deus se importa com o nosso sofrimento. Tem coisa que eu não vou conseguir resolver com pessoas. Por mais que essa pessoa se esforce e nos entender, nós vamos resolver na presença de Deus. Olha só, continua aqui comigo. Bebida fermentada, sou uma mulher tomada pela amargura, tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, como uma mulher vadia estava orando daquele modo. Até agora, pois estou muito triste e desesperada. Deus se importa com a nossa tristeza, com o nosso desespero. Mas por que que ele não resolveu ainda? Presta bem atenção, porque eu preciso ir na presença do Senhor. Tem coisa que Deus vai me notar, conforme a gente viu lá, ele notou a mulher encurvada, 18 anos, o menino que estava lá sofrendo, o pai dele não sabia o que fazer, mas Deus se importa. Ó, quanto tempo está acontecendo isso com ele? Irmão, o que eu preciso entender? Deus se importa assim. E se alguém falar o contrário, você fala assim: Deus se importa comigo e ele vai curar, vai sarar, vai trazer restauração em nome de Jesus. Olha só. E Deus respeita as coisas, olha só. Então Eli disse: vai em paz. O Senhor vai na paz do Senhor, e que Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi.
se foi. E o seu se foi e o seu se foi o seu caminho e comeu e já não era triste. Já não era triste o seu semblante, irmão, mudou até a fisionomia dela. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus se importa com a nossa vida, sim, em nome de Jesus. Ele se importa com o que eu estou passando. Aqui é o versículo 18. No versículo 20, Eucana, né? Eles são casados. Aí quando chega em casa tem lá o relacionamento, né, do casal. Aí Deus se lembra dela. Deixa eu te dizer, Deus não esqueceu, mas as coisas se resolvem na presença de Deus. E nós vamos viver o milagre da presença de Deus. O que Jesus falou? Eu quero só pegar essa parte aqui, olha só. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Oh, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe que eu preciso comer, que eu preciso me alimentar, mas Ele está falando assim, ó, a sua vida é mais importante. Logo depois Ele vai mandar a gente buscar o reino. Ele está cuidando da nossa vida. O que Ele está falando? Você tem valor, Deus se importa com você. Ele falou assim: você não, você tá prestando, você acha que eu cuido do passarinho, eu tenho o lírio do campo que tá bonito, amanhã vai pro fogo, e ele é bonito, eu tô cuidando dele, tô cuidando do passarinho. Você acha que eu não vou cuidar de você? Eu me importo com você. Sabe o que você precisa ouvir? Olha Jesus falando para você. Esquece, tenta por um segundo. De esquecer da minha voz, mas lembra agora da voz do Senhor. Eu me importo com você, filha. Eu me importo com você, filho. Ouça a voz de Deus. Sabe por que ele se importa? Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus se importa. Ele entregou o filho dele na cruz do Calvário. Então, deixa eu te dizer uma coisa: existem amarguras na nossa alma que muitas vezes vai nos levando e eu tô amargurada com isso, eu tô amargurada com aquilo, eu muitas vezes sorrio, mas eu queria que isso acontecesse, que tal situação fosse diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, coloca na presença de Deus, entrega, derrama a sua alma na presença dele. Sabe por quê? Tem gente que muitas vezes foi preparada, treinada para nos entender e não nos entende, porque tem coisa que eu só vou resolver em Deus, mas eu preciso entender que Ele se importa com a lágrima que é derramada, e em nome de Jesus Ele traz solução e salvação para essa situação. Bora orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu quero te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia, papai, porque muitas vezes nós derramamos, meu Pai, as nossas lágrimas diante da tua presença e elas não caem em vão, mas elas são uma oferta que sobe diante da tua presença, é o nosso sacrifício, porque nós entendemos que a nossa vida se resolve na presença do Senhor. E eu peço a ti, papai, enche da tua presença cada um que está comigo, manifesta da tua graça e do teu amor nessa hora, Senhor. Há coisas, meu Deus, que muitas vezes gera sofrimento, há situações que geram amarguras de alma, e eu peço, meu Deus, cobre com a tua graça e o teu poder, cobre com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que está comigo, Pai, que crê nessa palavra. Oh Deus, é a palavra sua, não é minha, mas eu peço, meu Deus, que cada um possa viver um milagre, Deus, de se derramar na sua presença e mudar o semblante e sair, já não era mais triste, porque ouviu a voz do Senhor, ouviu a manifestação, a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.